Caringue, eu sou um empreendedor. E ser empreendedor nós todos somos. E tudo que nós precisamos é apenas um ato de coragem. O que nos separa do nosso empreendimento é a coragem. E todos nós somos empreendedores. Coragem, coragem. A coragem não é a ausência de medo. Existe um prêmio do outro lado da coragem. E para termos esse prêmio do outro lado da coragem, existe um preço. Há um preço que paga-se por ter essa coragem. E muitas vezes esse preço é alto. Nós temos que estar dispostos a pagar este preço. E este preço pode ser o medo que nós temos de um julgamento. Nós podemos ter medo de um julgamento, daí não fazer determinada coisa, porque o que é que fulano, o que é que cicrano irá pensar? E isto faz com que nós travemos muitas vezes com a nossa coragem. Medo de perder amizades. Nós refletimos, olha, se eu fizer isso, se eu disser isso ao meu amigo, se eu fizer isso com o meu amigo, ainda que seja um ato corajoso, um ato necessário, mas como é que o outro irá se sentir? Então, nós, com medo de perdermos amizades, muitas vezes travamos nisto. Ser mal interpretado. Temos medo de sair da nossa zona de conforto. A nossa zona de conforto é bom, né? É boa. Nós todos queremos lá estar na nossa zona de conforto. Mas onde nós crescemos é fora desta zona de conforto. Estar fora da zona de conforto dói. Isto muda os nossos padrões. Então, é preciso termos coragem, sempre. Mais uma vez, não é ausência de medo, mas é como nós decidimos enfrentar este mesmo medo. Com prudência, com calma, com reflexão, ok? Ser imprudente não é ser corajoso. Então, temos que ser corajosos, com prudência, com calma, ok? Termos a certeza que realmente estamos no caminho certo. Isso fará de nós corajosos. E lembrem-se, não existem pessoas que não tiveram sucesso no empreendedorismo. Não existe essa pessoa que diz, não teve sucesso no empreendedorismo. Existem pessoas que desistiram. Quando você desiste, aí você não teve sucesso. Se tu és um empreendedor, tens de ter coragem de continuar. Mesmo quando dá errado, tens de ter coragem de continuar. Se não tiveres sucesso no empreendedorismo, é porque desististe. Porque se continuares a empreender, a insistir, você terá sucesso. A tua consistência irá trazer-te o sucesso, irá levar-te ao sucesso. O que significa empreender com coragem? O que significa isso? Tomar decisões difíceis. Isso muitas vezes pode implicar deixar, por exemplo, um emprego estável. Eu conheço pessoas, conheço amigos que hoje estão num dilema entre deixar ou não a oportunidade que têm atualmente para empreender. Mas a insegurança muitas vezes é mais forte. E o que é que faz essa insegurança? Diz que nós temos que continuar na nossa zona de conforto, aquela zona de conforto que nós falamos há pouco. Então a segurança diz: olha, não, 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 não. Tu tens aqui algo seguro, tu tens aqui algo que já está garantido, para que arriscar, né?
Então, tomar decisões difíceis, ter coragem implica isso. Investir em economias em novos projetos, ainda que com incertezas. Nós temos ideias, temos sonhos, até que ponto nós estamos dispostos a investir nestas ideias, nestes sonhos, ainda que não seja uma garantia de sucesso, ainda que não seja uma garantia de lucro, até que ponto nós estamos dispostos a fazer isso. Mudar de cidade, buscar melhores oportunidades, então tudo isto implica coragem. Aprender com os nossos erros. Nós temos que saber que o fracasso é uma parte inevitável do sucesso. Fracassar. Em vez de vermos o erro como um obstáculo, é fundamental que nós enfrentemos esses erros como uma oportunidade. Nós temos que ver esses erros como oportunidades, oportunidades de melhorias. Nós saberemos como não fazer da próxima vez. Se fizermos desta vez e não deu certo, amanhã nós sabemos uma das formas de não fazer. Então o erro faz parte, sim. Cada falha traz consigo lições valiosas que podem ser aplicadas em futuras experiências. Então é sempre bom nós aprendermos com os nossos erros. Nós, infelizmente, pelo menos a minha geração, dos anos 80, não foi ensinada, não foi preparada a empreender. Nós não fomos ensinados, não fomos ditos que o fracasso faz parte do crescimento. Isso faz com que nós tenhamos medo do fracasso, que nós não entendamos como é que o fracasso funciona em nossas vidas. E mais uma vez, fracassar faz parte. Fracassar faz parte do sucesso. E nós temos medo do julgamento. O que é que os outros irão pensar do meu fracasso? E isso trava a nossa coragem para, nós congelamos, porque não sabemos como podemos prosseguir numa situação de fracasso. No primeiro fracasso que temos, já queremos desistir. Lembrem-se mais uma vez, não existem pessoas que não tiveram sucesso no empreendimento. Existem pessoas que desistiram. E o fracasso, se nós tivermos uma saúde mental, o nosso lado emocional fora, diria que entre aspas, fraco, nós desistimos na primeira dificuldade, no primeiro fracasso. Então nós temos que ter na cabeça que o fracasso faz parte. Temos que ensinar os nossos filhos. Os nossos pais não nos ensinaram, mas nós temos que ensinar os nossos filhos. Temos que ensinar os nossos sucessores que o fracasso faz parte. Então é importante que sempre que houver um fracasso, o pessoal não desista. Porque o fracasso, mais uma vez, faz parte do processo do sucesso. Saberemos como não fazer numa próxima oportunidade. E para o sucesso, planeamento para o sucesso. Você, para o seu empreendimento ter sucesso, o teu ato de coragem não é apenas acordar e dizer que, olha, eu tenho esse sonho, tenho esse projeto, e então a minha coragem é mesmo de pegar, fazer um empréstimo, fazer um investimento, fazer e, e seguir. Não, não, porque não vai dar certo. É muito importante ter a certeza que nós temos um planeamento para garantir que o nosso sucesso esteja lá, para garantir que o nosso sucesso
venha. E para isso o que é preciso? Os nossos objetivos e metas têm que ser claros. Diz o Lewis Carroll. Lewis Carroll é um escritor britânico. Ele escreveu um livro infantil. Todos nós provavelmente conhecemos ou já ouvimos falar, que é Alice no País das Maravilhas. É um livro, é um livro infantil, mas é um livro com muita sabedoria. E diz nesse livro, a dado momento, que quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ou seja, se nós não definirmos claramente os nossos objetivos, as nossas metas, qualquer coisa que vem para lá, nós iremos pensar que estamos no caminho do sucesso e vamos fracassar. E se não formos fortes o suficiente, no primeiro fracasso, o que é que acontece? Nós desistimos. Desistir não é uma opção para quem quer empreender. Então, temos que ter os nossos objetivos. E esses objetivos têm que ser objetivos smarts. No empreendedorismo fala-se muito de objetivos smarts, né, que são objetivos específicos, mensuráveis, alcançáveis, relevantes e com uma linha de tempo. Se eu tenho um objetivo, uma meta, quero chegar aqui, em quanto tempo eu quero chegar aqui? Em quanto tempo eu quero sair de A para B? Não adianta dizer que eu quero chegar no B, mas quer chegar a B quando? Ok, quer chegar a B daqui a 10, 20 anos. Porque se você não põe a linha de tempo no teu objetivo, qualquer dia para ti está bem, está dentro do objetivo, porque você não tem meta. Você tem, aliás, tem meta, mas não tem uma linha de tempo. Então, isso faz com que você viva apenas, siga apenas a sua vida, sem, no entanto, precisar alcançar o seu objetivo em tempo útil. Então, há que ter objetivos mensuráveis, alcançáveis, relevantes e temporais. Temos que identificar e minimizar os riscos. Ao mapear o mercado, entender o ambiente em que você está inserido, em que nós estamos inseridos, é possível prever desafios e elaborar estratégias para superar esses desafios. E é o que nós fazemos todos os dias. A Seiko, todos os dias que acorda, ela vê no mercado o que está a acontecer, quais são as novas tendências do mercado e ver até que ponto aplicáveis aqui em Tete, por exemplo, isto irá ajudar. Até que ponto isto irá garantir o crescimento da nossa empresa? Até que ponto isto irá dar-nos lucros? Então temos que traçar estratégias para superar, caso hajam riscos, caso hajam obstáculos. Então nós fazemos uma revisão para evitar que nos pegue de surpresa qualquer tipo de investimento, por exemplo, que nós tivermos a fazer. Alocação de recursos. Temos que saber quanto nós precisamos de recursos humanos, quantos colaboradores nós precisamos, quanto nós precisamos de recursos financeiros, quanto nós precisamos de insumos. É importante termos isso. Olha, nós, micro, pequenas empresas, caímos muito nessas armadilhas, porque nós não nos damos tempo de traçar estas estratégias.
Nós andamos apenas no nosso dia a dia como que um barco sem leme e vamos. A nossa gestão é diária. A nossa gestão é diária e acaba sendo meio que na sorte. Mas nós temos aqui oportunidades claras de deixar de andar na sorte e fazer as coisas acontecerem realmente com padrões aceitáveis, com metodologia credível. Então, isto tudo depende de nós. Você é investidor, você é empreendedor, você é empresário, você tem estas ferramentas, você olha para estas ferramentas, o teu planeamento é apenas na cabeça. Sim, porque nós, micro, pequenas empresas, médias empresas, gostamos muito de fazer uma gestão de cabeça, né? Temos tudo, ok, está apontado numa agenda, mas nós não temos as nossas metas claras, ok? Os nossos colaboradores não sabem para onde é que vamos. Quem sabe, se calhar, são os sócios, dois, três sócios têm essa informação, sabe? Olha, já, nós precisamos, a nossa meta é 2025, alcançar isto, comprar este equipamento. Mas quem sabe isto são apenas os seres líderes. O teu staff sabe, tem conhecimento, sabe como fazer, como identificar um risco, documentando isto, envolvendo a sua equipe, motivando a sua equipe a fazer parte, a sentir-se parte da solução de todos os problemas, de todos os riscos identificados. É um ato de coragem e isso faz com que a sua equipe fique envolvida, com que a sua equipe siga contigo, tal como falamos a semana passada. Os nossos colaboradores não têm que correr para nós. Os nossos colaboradores têm que correr conosco. Porque se os nossos colaboradores correrem para nós, eles já sabem que tem um salário final do mês. Eles já estão motivados só por ter esse salário. E como vamos fazer para esse colaborador saber que este salário, apesar de vir, eu preciso alcançar metas, preciso correr com o meu boss, preciso correr com o meu patrão, preciso correr, ok? Então, para isto, você tem que engajar a sua equipe. A sua equipe não tem que correr para si, não tem que trabalhar para si, tem que trabalhar consigo. E para trabalhar consigo, a sua equipe tem que estar motivada, tem que saber para onde vai, tem que saber para onde vocês vão. A sua equipe tem que estar dentro disto, tem que estar a par, a sua equipe tem que estar capaz de você não estar e ela conseguir resolver um problema que chega para eles resolverem sem ter que te chatear, sem ter que te ligar. Te ligar apenas quando realmente as coisas apertam. E tudo isso depende mesmo de nós. Então, nós temos que garantir isso. Ok? E isso tem que ser um processo contínuo. Tem que ser um processo contínuo. Nós temos que ser dinâmicos. O nosso mercado, felizmente, não é estático. Ele muda a cada dia e isto traz-nos desafios todos os dias. Surgem novas informações, o mercado muda. São os homens que restam e estes 2 bilhões que restaram, 1 bilhão já são casados. E apenas ficou 1 bilhão. Mas sim, consegues ver aí o que é que está a acontecer? Estou a ter um retorno de um áudio. Penso que já está, né? Obrigado. Já pus eles no mute. Tá, obrigado. Então, é importante que nós tenhamos um processo contínuo em tudo isso, ok? Que nós consigamos revisar e ajustar o nosso plano. Tal como o mercado ele não é estático, o nosso plano também não pode ser estático. As dinâmicas do mercado irão ditar até que ponto iremos ou não alterar o nosso plano. Então, temos que ser flexíveis, temos que adaptar a novas realidades. Hoje, a realidade de hoje não é a mesma dia 4 meses, dia 5 meses, dia 6 meses, dia 1 ano, 2, 3 ou menos anos atrás. Ok? Então, nós temos que ser capazes de fazer essa leitura e adaptar o nosso plano tal como é. Nós não podemos ser tipo aquele pessoal que diz, olha, isso é assim, está escrito assim, tem que ser assim. Nós não precisamos disso. Não precisamos de ser burocráticos.
Nós temos que ser práticos, temos que ser tecnocratas, temos que ser realistas, temos que ter coragem de ler e dizer que isto não dá, temos que ter coragem de dizer que isto não é para mim, temos que ter coragem de dizer não. Então, é sempre importante nós agirmos de forma corajosa todos os dias. Ontem celebrou-se o Dia das Forças Armadas e de Defesa de Moçambique. E aqueles senhores a quem hoje celebramos, ontem celebramos, tiveram um ato de coragem. Tiveram um ato de coragem em que eles viveram oprimidos durante anos, séculos. E chegou um momento em que disseram basta, chega. Juntaram-se, organizaram-se, houve planeamento, houve disciplina, houveram pessoas que antes mesmo de iniciar a luta armada foram para fora para serem treinadas, foram para fora para serem ensinadas a fazer o que iam fazer. Foram pegar o Dr. Eduardo Mondlane lá fora, que nem sequer estava cá, mas viram que entre eles não podiam conseguir ir em frente. Mas o que é que aconteceu? Alguém aconselhou-lhes, o Júlio Nyerere aconselhou-lhes a pegar o Eduardo Mondlane, que já conhecia um pouco da diplomacia, para criar um equilíbrio. Houve um planeamento. E o pessoal que estava na base, na frente, desde o começo, aceitou. Algo que nós provavelmente não aceitaríamos, ir pegar alguém com maior competências que nós para conduzir os destinos do nosso empreendimento, por exemplo. Precisa um ato de coragem. Você, como empreendedor, você, como proprietário de uma micro, de uma pequena, de uma média empresa, você não precisa saber tudo, você não tem que saber tudo. Daí você ter que contratar pessoas que sabem, pessoas que fazem melhor que você, para juntos correrem. Não para correrem para si, mas para correrem juntos. Quantos de nós hoje deixaria tudo o que tem, deixaria família, deixaria amigos, deixaria empreendimentos para entrar, por exemplo, em uma guerra? Ninguém, ou quase ninguém, havendo alguém que está aqui neste momento disposto a fazer isso, a largar tudo, para embarcar numa jornada igual àqueles senhores que a 25 de setembro tiveram a iniciativa de iniciar uma guerra há 50 anos. Tiveram. Provavelmente aqui ninguém tem essa coragem de fazer. Hoje, pelo menos no cenário de hoje. Pelo menos no cenário de hoje, ninguém faria isso. Então, foi um ato de coragem, é um ato de coragem que nós também temos isso dentro de nós. Quando nós precisarmos, quando nós realmente sentirmos que é necessário ter essa coragem, nós teremos essa coragem. Olha, eu digo aqui, quase que com certeza absoluta, que todos que aqui estão, que têm um emprego fixo, que trabalham para uma outra pessoa e não eles mesmos, têm na cabeça, têm uma ideia de empreendimento, querem empreender. Uns já começaram a empreender ainda trabalhando. Eu comecei a empreender quando ainda era funcionário, ainda trabalhava para alguém. Comecei a empreender porque eu tinha, tal como outros têm na cabeça, que o salário não chega. O salário não chega, há sempre uma necessidade que vem.
há sempre uma necessidade. Então, tendo na cabeça que a única fonte de renda, que era o salário que eu tenho, que eu tinha, não era suficiente, se a procurar em áreas de interesse para empreender, para investir. E foi assim que nasceu o nosso projeto, foi assim que nasceu a Seiko, foi assim que nasceu o Bagaço, foi assim que nasceu a Macas Cigarros, foi assim que nasceu a Macas BBQ, foi assim que nasceu Delta Burgers em Tete. Na Beira, quis dizer, tem lá um rapaz que também é um sócio nosso, Léo, tem lá o Delta Burgers. Ele também não estava conformado, com apenas 21 anos não estava conformado. E ele abriu um empreendimento, apresentou-me e eu embarquei nesta empreitada com ele, sem saber o que vai dar. E lá estamos nós. E hoje podemos dizer que estamos a nadar com tubarões. Foi um ato de coragem. Nós precisamos ter um ato de coragem. Você que tem uma ideia, tem um sonho, comece, tenha coragem de empreender. Comece devagar, comece pequeno. Todo o grande projeto que nós vemos hoje, que nós apreciamos hoje, que nós admiramos hoje, não começou assim como está, como você está a ver. Não começou assim como você está a ver. Começou assim como você acha que não pode começar. Começou pequeno, começou um embrião, começou uma semente. Hoje é um embondeiro. O que é que falta para você empreender? O que é que falta para você empreender? Pega esse teu sonho, coloque em papel, invista o mínimo do tempo, seu tempo, invista o mínimo de dinheiro se for possível e vai, abra, começa. E um dia, quanto menos contar, tu já tens 5 anos de experiência, já fazes as coisas naturalmente. A sorte segue a coragem. Um dia irão dizer, olha, fulano tem coragem, tem sorte, fulano, não, não é sorte. Teve coragem de começar. Teve coragem de começar. Você também tem que ter coragem de começar. O teu sonho, o sonho da tua esposa, o sonho dos teus filhos, o sonho do teu primo, encorajem eles, embarque neles, com eles nessa jornada, invista com eles. Só assim nós podemos nos tornar uma sociedade corajosa, uma sociedade de empreendedores. Nós conseguimos. Temos é que ter coragem. Temos muitos desafios, muitos desafios. Essa é uma estrada, é uma jornada com muitos aprendizados e oportunidades. E nós conseguimos, sim. E nós conseguimos prosperar, conseguimos crescer neste mundo de negócios. Ok? Então não tenha medo de dar esse primeiro passo. Não tenha medo de dar esse primeiro passo. Vamos transformar os nossos sonhos em realidade. Vamos transformar os nossos objetivos em realidade. Vamos transformar as nossas metas em realidade. Ok? Cada grande empreendimento começa com uma ideia e a determinação de torná-la realidade. Vamos em frente. Nós conseguimos. Muito obrigado pelo vosso tempo. Obrigado, winners. E eu queria aqui pedir que nós que estamos aqui, alguém que queira partilhar sua história, seus atos de coragem, não precisa ser necessariamente um ato de coragem no empreendedorismo, não precisa. O ato de coragem na sua vida, no seu dia a dia. Qual foi o ato de bravura que você teve? Qual foi o ato de coragem que você teve? Partilhe aí conosco. Estamos aqui. Queremos ouvir. Isso é uma conversa, não é um monólogo. Obrigado.
Mais uma vez, bom dia, Winas. Eu tenho a agradecer eh, por esta manhã muito forte. O prato de hoje mesmo é daqueles fortes que você come pela manhã, até à noite você está bem. Como se diz, amarrar a vida. Muito obrigado por uma apresentação muito forte. Só intervir mesmo para quebrar o gelo. Estou a ver aí o Wina David, a Wina Lise, Wina Audácia, Agnes, Custódio. Vamos partilhar aquilo que nós temos, as nossas experiências no que concerne um tema, não desistir. Eu gostei muito quando o Ina Macaring disse que ninguém empreende e não ter sucesso. Quem empreende e não tem sucesso é porque desistiu. Então, empreender é igual ao sucesso. Agora, empreender é igual a falha, mais desistência. Então, vamos lá interagir. Ainda temos uns 20 minutos mesmo para isso, para podermos interagir, nos conhecermos melhor. E muito obrigado. Wina David, estou a ver aí, não tem nada a dizer. Wina David, acho que não tirou o coração. Já ativei o som, já ativei o som. Muito bom dia, Winners. Conseguem me ouvir? Bom dia. Bom dia, eu ouço perfeitamente. Conseguem me ouvir? Eu ouço Ok. perfeitamente. Obrigado por esta maravilhosa sexta-feira. Como bem disse o outro winner, amarramos a vida. E creio que os outros também. Ou não? Estamos todos a Vou ouvir, estamos continuar. todos a ouvir. Perfeitamente, perfeitamente. Então, eu dizia muito obrigado por este tema hoje, um tema bastante forte e interessante, um tema que acredito que todos nós passamos por ela. E quando nós pretendemos iniciar alguma atividade, sempre vem um frio na barriga. E aquele que não tem a coragem necessária desiste. E é no desistindo que ele acaba não conseguindo atingir os seus objetivos. Mas aqueles que são fortes e conseguem vencer a coragem, conseguem ter a determinação, alcançam o objetivo. Eu tive a mesma situação, não foi fácil eu começar a minha atividade de empreendedorismo. Posso informar que da decisão, aliás, do plano até a decisão levou cerca de 7 anos, sempre num clima de indecisão. Eu não sou capaz, eu não sou capaz. Mas porquê? Porque faltava uma coragem. Mas no dia em que eu me vi encurralado, já não tinha outra saída de continuar a depender de o trem, fui obrigado a lançar-me. Graças a Deus, neste meu lançar-me, Deus segurou-me com as duas mãos. Fiquei algum tempo, claro, sem fazer nada, cerca de 2 meses, mas quando decidi que queria começar, não levei 2 dias. Tomei a decisão, fiz os contactos, no segundo dia eu já começava a receber o primeiro cliente.
E deste primeiro cliente foi dando uma roda muito grande, porque este convidou aquele, este convidou acolá, uma publicidade boca a boca que até hoje continua, porque o conhecimento ou a sabedoria estava lá, o saber fazer estava lá, mas faltava-nos a coragem. E uma vez quebrado este medo, uma vez ganho esta coragem, hoje somos uma empresa que está a consolidar-se no mercado e já criamos mais outras atividades para além da atividade principal, porque começamos a percebermos que o dinheiro é bom, então precisamos cada vez mais. E a única forma de conseguirmos isso é abrirmos novas frentes, onde conseguimos resolver outro tipo de problemas que inicialmente não as tínhamos. Estamos felizes por termos conseguido ganhar esta coragem, quebrar este gelo e até estarmos aonde hoje estamos. E, por último, muito obrigado por estas aulas, por estas interações que estamos a ter, e elas ajudam-nos a crescer. E uma informação sábia recebida hoje é que o nosso colaborador não deve correr para nós. Nosso colaborador deve correr conosco. É o que certamente não tem acontecido nas empresas. Os nossos colaboradores ficam apenas à espera do salário. Mas, neste caso, eles devem correr no mesmo passo conosco para que juntos possamos atingir a meta. Ou por ordem. Se a minha barriga cresce, a barriga dos meus colaboradores também deve crescer. Muito obrigado. Muito obrigado, Winner. Mais alguém quer partilhar aí uma experiência, um desafio que já enfrentou? Mais uma vez, não precisa ser empreendedorismo, se tiver melhor, mas não se limita apenas a isso. Vamos ouvir aqui alguém que nos inspire, ok? Alguma história, um ato de coragem, uma ajuda a alguém que precisava, é um ato de coragem. Alguém partilhe conosco uma história, qualquer coisa. Wina Custódio, Wina Agnes, Wina Lise, Wina Audácia. Vamos. Eu acredito que temos alguma coisa. Eu comentar com os que estão aqui comigo agora, dizer que, olha, eu acho que a resiliência que nós temos que ter nos negócios é a mesma quando nós estamos apaixonados, nós não desistimos, somos resilientes e vamos até o fim. Então, você não desiste da moça ou do moço, faz de tudo. Até diz, pode trovejar, acontecer tudo. Aqui eu não vou desistir. Imagine se nós pensarmos assim nos negócios, a resiliência. Vamos, Wina Custódio, Wina Lise, o tempo é todo nosso. A Winner Audácia não está a falar porque se ela começar aqui sempre às 10, então. Mas tudo bem, assim pode abreviar e pode resumir. Bom dia, aqui é a Flávia Bebezinho.
Oh, Flavinha, lá, lá, lá. Quero primeiro agradecer aqui ao nosso mestre por passar a sua experiência, o seu conhecimento. Isso é muito bom. E mesmo para os que já são empreendedores, é muito bom a gente sempre fazer um start em nós mesmos, né? Alguns pecados são esquecidos, são admitidos, e a gente precisa sempre fazer o que nos impulsiona. São mais de três meninos que agora passaram para a fase juvenil, são jovens agora. O mais importante desse meu encontro é que eu aproveitei e que eu vou levar o encorajamento. Eu estou numa fase difícil de incentivar os meus filhos a se envolverem e preparar para o futuro. E ontem, numa conversa com a minha filha, que eu pedi para ela fazer um plano de negócio, para ela dar andamento, mesmo que ela tenha dificuldades, porque na conversa que eu tive com ela, eu vi dificuldades. Ah, mãe, eu já comecei, mas sei que vou entregar, mas ainda está tão complexo. Ah, mãe, eu sei que vou fazer, vou dar entrada, vou apresentar a mãe, mas não tenho valor para poder tirar cópia, para tirar isso. A conversa que eu fizer é 5 minutos, ao menos, só vi bloqueio. Então, percebi que ela está precisando de coragem, está precisando de incentivo. Eu, como mãe, eu tenho que incentivar os meus filhos a desbloquear. Não veem as dificuldades como algo que não tem solução. Ela vai enfrentar, eles têm que ver, olha, não tenho isso, não consigo isso, mas tem que ir se enfrentar. Não vou me alongar e agradecer mais uma vez pela mensagem que nos foi deixada aqui. Muito obrigada. Mais alguém quer aí partilhar? Sim, bom dia. Bom dia, Winas. Bom dia. Bom dia. Olá. E muito obrigada. Quero agradecer em primeiro ao meu bom e maravilhoso Deus por este dia, por esta oportunidade, por este tempo de qualidade. E dizer muito obrigada ao Wina aqui, Naftal, por este tema. Este tema muito presente, é um tema muito presente na vida de muitos. Como dizia aqui o Wina Ngulela, o Wina David Ngulela, a coragem, não é? Este tema, ele enfrentamos muitos de nós, se não todos, né? Em algum momento nos deparamos com situações de medo, com situações, medo de enfrentar o risco, medo de enfrentar o julgamento da sociedade, medo de perdas, medo de falir e por aí fora. E isso é verdade, é uma verdade, mas hoje eu ouvi aqui, ouvi aqui o tema sobre coragem. Eu queria partilhar só, dizer que em vários momentos na minha vida eu me deparei com medos, com muitos medos, medos e incerteza. E medo de julgamento, do julgamento da sociedade. O que as pessoas vão dizer de mim? Medo de falir e medo de decepcionar. Medo que das pessoas elas ficarem decepcionadas, não é, com aquilo comigo ou com relação àquilo que as pessoas sabem de mim, ou quer dizer, de perder, né, perder
toda aquela confiança, perder a confiança que, que por muito tempo e muito esforço consegui conquistar, não é? A minha equipa, né? No mercado de trabalho e por aí fora. Mas a própria vida, não é? A própria vida, não é? Ela obrigou-me a ter que enfrentar esse desafio, medo, incerteza, né? O julgamento da sociedade. E eu precisei mesmo de coragem. Em algum momento precisei de coragem e posso dizer que valeu a pena, valeu a pena. E foi por essa coragem, né, que consegui, se calhar, eu também estar aqui. Mas também dizer que, mesmo assim, existe também nos desafios, tenho esses nos outros desafios, porque falando de empreendedor, estamos a falar aqui de empreendedor, a tendência ou desejo, não é? O desejo do empreendedor ou uma outra qualquer pessoa, não é? Que se dedica a um trabalho, qualquer esforço, aqui o desejo, a perspectiva é crescer. Então, nesse processo de crescimento, no processo de crescimento, eu me deparei também com vários outros desafios, não é? Que é o desafio, se calhar, também de eu poder aprender, porque há certas coisas que nós temos que aprender, que é para podermos superar os desafios. Então, encontro de novo, não é? Eu me deparo de novo com esta falta de coragem, Mas e o desafio atual, não é, que eu encontro aqui é muitas vezes ter que, não é, a falta se calhar de uma confiança, aquela autoconfiança. Às vezes me falta aquela autoconfiança. Eu começo a pensar, eu não vou conseguir, não vou conseguir. Eu matriculei-me, por exemplo, num curso. Isso é verdade, matriculei-me este ano. Há uns 3 meses eu matriculei-me num curso porque eu percebi que precisava de melhorar, de mais conhecimentos. Eu precisava de estudar. Então comecei com muita animação, mas muita animação mesmo, estava mesmo empolgada. Mas chegou um momento em que eu desisti. Comecei a desistir porque comecei a fracassar. Comecei a fracassar porque comecei a perceber, eu comecei a ver que talvez eu não iria conseguir. Então comecei a fracassar, eu comecei a desistir, não é? Então fui ver que os outros estavam a avançar, os meus colegas, a minha turma, os outros estavam a avançar, avançaram, apresentavam certificado, avançaram, e eu ia ficando que para trás, ia ficando para trás. Então esse fracasso, não é? Esse processo de ter ficado para trás me fez levantar, porque eu me senti que desistindo eu de facto não podia alcançar, não ia fazer nada. Então precisei de me levantar, ou seja, o que eu dizia no princípio, a situação, às vezes as circunstâncias nos obrigam, elas são tão desafiadoras que elas também nos obrigam, nos ensinam e nos obrigam a mudar, não é? A mudar, não é? E rumar para frente, trabalhar e podermos ao alcance daquilo que nós buscamos. Então, esta é a experiência que eu gostaria daqui de passar, dizer que sim, nós precisamos mesmo de coragem, eu precisei de coragem e eu estou feliz, estou satisfeita, porque levantei-me de onde eu tinha caído. E obrigada. Desculpem, não sei se posso dar uma Sim, por pequena dica. favor. Muito obrigado. Muitas das vezes o que tem faltado a nós é esta confiança, saber que nós sabemos. Porque nós temos um jogador, um dançarino, no meio da pista, está a dançar, mas ela não tem a certeza
que sabe dançar. Então, este nunca vai brilhar. Para poder brilhar, é preciso que alguém diga: olha, José, você sabe, brilhe. A partir daquele momento que esta luz vai acender dentro do seu subconsciente, afinal, eu sei. Então, ele vai começar a exteriorizar todo o seu potencial e vai brilhar. Isto tem nos faltado a nós. Alguém que nos diga: olha, Wina Fulano, você é capaz, vá à frente. Você é capaz, go ahead. Quando nós conseguimos ter este suporte, alguém que nos diga isto, nós viramos-nos novas pessoas. Muito obrigado. Verdade. Concordo plenamente, subscrevo. Verdade. É isso que tem acontecido também comigo. Às vezes falta-me esse input, falta-me esse input. Às vezes falta-me isso, não é? Falta-me esse input, falta-me essa alavanca, não é? Falta-me essa alavanca. Alguém, não é, que me encoraje, alguém que me diga que, olha, tu podes, tu podes. Às vezes falta-me isso. Mas também no passado, eu disse aqui da última vez que eu estive aqui também a apresentar, no passado eu tive uma experiência também muito interessante. Eu vivi também durante um tempo assim, a pensar que eu nunca ia conseguir fazer nada. Mas mesmo sabendo que se calhar lá outrora eu já fui, já fiz, mas chegou uma altura em que eu disse: não, isto aqui não é para mim, não é para mim. Então caí em depressão. Então aqui tive uma experiência também muito interessante daquilo que o Ina David está a dizer. A Wina Nércia, a Nina Nércia, ela apareceu, não vou aqui contar a história, mas a verdade é que o tempo que eu estivemos juntas, que ela trabalhou ou trabalhamos juntas, através do coaching dela, eu de facto levantei. E a essência daquilo que fez a Nércia, o essencial mesmo, no fundo, que ela fez, ela foi dizer: tu podes, tu és capaz. Lise, tu vais vencer. Lise, até porque tu já deste um passo. Lise, até porque só falta pouco. Tu já fizeste isto. Então, isso me levantou. Isso me levantou muito, muito mesmo. E muito obrigada, é mesmo isso. Obrigado. Então, bom, vou passar aqui aos administradores. O nosso tempo já lá se foi. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela presença. Próxima semana temos mais. Temos próxima semana e depois da próxima semana. E trarei mais 2 temas para juntos refletirmos, para juntos aprendermos e, quiçá, tirarmos daqui lições valiosas. Muito obrigado. Ninguém está com a mão levantada, né? Muito bom dia a todos, Winas. A partir de hoje já sabemos qual é o segredo quando o desencorajamento aparece. É sermos mais fortes do que ele, porque a consciência de sabermos que estamos sem coragem logo deve nos ativar que devemos ter coragem. Então, muito obrigada pela vossa presença do dia de hoje. É sexta-feira. É preciso ter coragem mesmo. Estar aqui 7h30, ouvir alguém, trocar experiência, gastar megas, gastar seu tempo, precisa de muita coragem. Mas só quem tem coragem é que vence. Então, próxima sexta-feira temos mais, é a primeira sexta-feira do mês de outubro. E outubro, sinceramente falando, não pode falhar. Você deve vencer a todos os sentidos. Então, esse é o meu desejo para vocês, que o mês de setembro termine muito bem, que vocês vão fazer seus negócios, seus trabalhos com muita coragem, ousadia e comecem a vencer. Bom dia e um feliz final de semana e trabalho também. Tchau, tchau, até a próxima sexta-feira. Bom dia e bom fim de semana a todos. Bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigada a todos.